Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui está tudo bem e é pela graça de Cristo Jesus que nós estamos vivos. Glória a Deus por isso. A nossa leitura de hoje está no livro de Jeremias, capítulos 13, 14 e 15. Vamos iniciar então a nossa leitura. Jeremias, capítulo 13. Assim me ordenou Yahvé: vai e compra um cinto de linho e coloca-o em volta da tua cintura, mas não permitas que se molhe na água. Então comprei um cinto conforme a palavra do Senhor e o coloquei em minha cintura. Então veio a palavra de Yahvé uma vez mais, dizendo: levanta-te, toma o cinto que compraste e que carregas na tua cintura, vai ao Perate, Eufrates, e esconde-o ali, na fenda de uma rocha. Parti em direção ao Eufrates e o escondi ali, como Yahvé havia me orientado. E passados muitos dias, me ordenou Yahvé: dispõe-te, vai ao Eufrates e pega o cinto que te mandei esconder ali. Então fui às margens do Eufrates e retirei o cinto do lugar onde o havia escondido. O cinto havia apodrecido e não prestava para mais nada. Em seguida veio a minha palavra do Senhor. Assim diz Yahvé: eis que semelhantemente farei apodrecer o orgulho de Judá e a grande arrogância de Jerusalém. Este povo impiedoso e maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a teimosia das intenções de seu coração, e que confia e segue a outros deuses, a fim de lhes prestar culto e serviço, ficará como este cinto, que agora já não serve para mais nada. Pois assim como o cinto se apega à cintura do homem, assim eu fiz com que toda a casa de Israel e toda a casa de Judá se apegasse a mim, declara o Senhor, a fim de que se constituíssem no meu povo para meu renome, glória, honra e louvor. Todavia eles preferiram não me dar ouvidos, afirma o Senhor. Portanto, tu lhes comunicarás esta palavra. Assim diz o Senhor Deus de Israel: toda vasilha de couro própria para guardar vinho deverá ser cheia. E se o povo te contestar, dizendo: será que não sabemos nós muito bem que toda vasilha de couro como esta deve ser cheia com vinho? Então tu lhes profetizarás: assim diz o Senhor: eis que eu farei que todos os habitantes desta terra fiquem embriagados, até mesmo os reis que se assentam sobre o trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todos os habitantes de Jerusalém. Eu mesmo os despedaçarei, colocando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos. Alerta Yahvé: nem a piedade, nem a misericórdia, nem a compaixão me impedirão de destruí-los. Sendo assim, escutai e prestai atenção. Não sejais arrogantes e teimosos, porquanto Yahvé falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que cheguem as trevas e antes que vossos pés tropecem nos montes escuros, antes que, esperando vós a luz, ele a transforme na mais densa escuridão e a reduza à noite sem fim. Contudo, se não ouvirdes, prantearei em secreto, por causa do vosso orgulho, e os meus olhos chorarão amargamente e se desfarão em lágrimas, porque o rebanho do Eterno foi levado cativo. Dizei, pois, ao rei e à rainha mãe: eis que é chegado o tempo da vossa humilhação. Descei do trono,
pois as vossas coroas gloriosas já rolaram de sobre as vossas cabeças até o chão. As cidades do Neguebe estão fechadas e não há quem nelas consiga entrar. Todo o Judá foi levado cativo, todos foram exilados. Levantai os olhos e vede os que vêm do norte. Onde está o rebanho que te foi dado, o teu grandioso e lindo rebanho? Que dirás quando instituírem como dominadores sobre ti aqueles com quem cultivaste amizade e aliança? Não terás dores como as de uma mulher em trabalho de parto? Se disseres no coração, por que toda esta calamidade se abateu sobre nós? Ora, sabe que foi por causa de teus muitos e graves pecados que as tuas vestes foram levantadas e foste violentada. Pode o etíope mudar sua pele? Pode o leopardo alterar as suas pintas? Assim também podereis vós fazer o bem, estando tão habituados à prática do mal? Por isso, eu os espalharei como a palha levada pelo vento do deserto. Esta é a tua sorte, a porção que determinei para ti, assegura o Senhor. Porquanto te esqueceste de mim, me abandonaste e confiaste em mentiras. De igual modo, levantarei as tuas roupas sobre o teu rosto e as tuas vergonhas serão todas expostas. Eis que tenho observado os teus atos abomináveis, teus muitos adultérios, os teus relinchos sensuais, toda a tua prostituição, absolutamente sem pudor, sobre as colinas e nos campos. Ai de ti, ó Jerusalém, até quando continuarás deste jeito, impura? Jeremias capítulo 14. Esta, pois, é a palavra de Yahvé que veio a Jeremias a respeito da seca. Judá pranteia, as suas cidades estão definhando e os seus habitantes enlutados se lamentam. Prostrados no chão, o clamor de Jerusalém sobe. Os nobres mandam os seus servos à procura de água. Eles vão às cisternas, mas nada encontram. Voltam com os potes vazios, humilhados e frustrados, e cobrem a cabeça de vergonha. A terra nada produziu, pois as chuvas não vieram, e os lavradores, decepcionados, também cobrem a cabeça, pois até a corça no campo abandona a cria recém-nascida, porque não há capim. Os jumentos selvagens permanecem nos altos, farejando o vento como os chacais, mas a sua visão é turva por falta de água e pastagem. Visto que nossos pecados nos acusam, age por causa do teu magnífico nome, ó Yahvé, porque as nossas rebeldias são muitas, temos pecado contra ti. Ó esperança de Israel, Yahvé, tu que os salvas na hora da adversidade, por que te comportas como um estrangeiro na terra, ou como um viajante que fica somente uma noite? Por que ages como um homem que foi pego de surpresa, como um guerreiro que não pode salvar? Tu estás em nosso meio, ó Senhor, e nós pertencemos a ti. O teu nome foi invocado sobre nós, portanto, não nos desprezes. Assim diz Yahvé acerca do seu povo. Eles gostam de vaguear e não detêm os seus pés. Por isso o Senhor não os aceita, mas agora se lembrará de suas iniquidades e castigará os seus pecados. Então o Senhor me ordenou: não ores nem intercedas em favor deste povo. Ainda que jejuem, não ouvirei o seu clamor. Mesmo que ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não os aceitarei, nem terei neles qualquer prazer. Contudo,
Eu os destruirei por intermédio da guerra, pela fome e através das pestes. Então eu argumentei: Altíssimo Deus, Todo-Poderoso, os profetas estão pregando a eles e dizendo: não vos preocupeis, é certo que não vereis espada, tampouco passareis fome. Pelo contrário, Deus vos prometeu prosperidade e paz duradoura nestas terras. E ainda disse-me o Senhor: tudo isso que estes profetas andam divulgando em meu nome é mentira. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem alguma para falar em meu nome. Sequer falei com eles. Eles vos profetizam falsas visões, adivinhações, doutrinas inúteis e o engano de suas próprias mentes e corações. Portanto, assim diz Yahvé: quanto aos profetas que estão pregando em meu nome, ainda que eu mesmo não os tenha convocado, nem enviado, e que dizem: nem guerra, nem fome alcançarão esta terra. Estes mesmos profetas perecerão, serão exterminados pela espada e pela fome que advirão. E o povo a quem eles profetizam será jogado nas ruas de Jerusalém, exatamente por causa da fome e da espada, e não restará pessoa alguma, nem para sepultá-los, nem para enterrar suas esposas, filhos e filhas, porquanto derramarei sobre todos eles a sua própria malignidade. Portanto, tu lhes pregarás a seguinte palavra: que os meus olhos não parem de derramar lágrimas noite e dia, porque a Virgem, filha do meu povo, está gravemente ferida de um ferimento mortal. Se parto para o campo, vejo os que foram mortos pela espada. Se adentro a cidade, vejo os debilitados pela fome. O profeta e o sacerdote percorrem a terra e não compreendem nada. Porventura, rejeitaste Judá por completo? Desprezaste Sião? Por que nos feriste sem que haja possibilidade de cura para nós? Aguardamos a paz, mas não chegou bem algum. Aguardávamos um tempo de cura, mas há somente terror. Yahvé, ó Senhor, reconhecemos a nossa malignidade e a iniquidade de nossos pais, pois temos errado e pecado contra ti. Não nos desprezes por causa do teu magnífico nome. Não tragas humilhação sobre o trono da tua aliança conosco. Porventura, existe entre os deuses falsos das nações algum que faça chover? Ou podem os céus por si só produzir chuvas copiosas? Não, somente tu o podes, e Yahvé nosso Deus. Portanto, depositamos toda a nossa esperança em ti, pois tens todas essas virtudes. Jeremias capítulo 15. Então Yahvé me alertou: ainda que Moisés e Samuel intercedessem diante de mim, eu não mostraria favor a este povo. Manda-os embora da minha presença, que eles saiam. E quando te indagarem: para onde iremos? Responda-lhes: assim ordena o Senhor: os destinados à morte, para a morte; os destinados à espada, para a espada; os destinados à fome, para a fome; os destinados ao cativeiro, para o cativeiro. Pois eu os castigarei com 4 tipos de destruidor, declara Yahvé: com a espada para matar, com cães para dilacerar, com as aves do céu e com os animais selvagens, para os devorar e destruir. Farei com que seja um motivo de horror diante de todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Pois quem terá compaixão de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristecerá por ti?
Quem se dará o trabalho de cruzar o seu caminho para saber se está bem ou precisa de ajuda? Tu me rejeitaste, afirme Yahvé, e retrocedeste. Por isso, estenderei a minha mão contra ti e te destruirei. Estou, pois, cansado de demonstrar minha compaixão e misericórdia. Eu os espalhei ao vento, como palha nas portas das cidades da terra. Deixei-os sem filhos, destruí o meu povo. Todavia, não desistiram dos seus maus caminhos. O número de suas viúvas tem se multiplicado mais do que a areia dos mares. Trouxe ao meio-dia um exterminador sobre eles, até mesmo sobre a mãe de jovens guerreiros. Fiz que de um momento para o outro caíssem sobre ela profunda angústia e apavoramento. A mãe de 7 filhos desmaiou e está ofegante. Para ela o sol se pôs mesmo quando o dia não havia ainda terminado. Ela foi grandemente envergonhada e humilhada. Agora, pois, entregarei os sobreviventes à espada, na presença dos seus inimigos. Oráculo de Yahvé. Ai de mim e pobre de minha mãe, por me haver dado à luz, pois sou um homem em guerra, travando grandes batalhas com toda a terra. Jamais emprestei, nem tomei emprestado, e assim mesmo todos me amaldiçoam. Eis que o Senhor fala. Eu com toda certeza o fortaleci para o bem e intervir a teu favor. No tempo da desgraça e da provação, haverá alguém capaz de quebrar com as mãos o ferro, e o ferro que vem do norte, ou o bronze? Pregai, portanto, a este povo: eis que entregarei gratuitamente as tuas riquezas e os teus tesouros, a fim de serem saqueados, e isso por causa de teus muitos erros e pecados em todo o território. E farei que sirvas os teus inimigos numa terra que não conheces, porque o fogo de minha ira se acendeu e arderá violentamente contra vós. Ó Yahvé, tu me conheces, lembra-te de mim, visita-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não permitas que eu pereça por causa de tua longanimidade. Sabe que por tua causa tenho sofrido ofensas e humilhações. Quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase e as digeri em meu íntimo. Elas me nutrem dia após dia, são minha satisfação e júbilo maior, porquanto o teu nome foi invocado sobre mim, isto é, pertenço a ti. Jamais me sentei na companhia dos que se divertem, nunca participei de suas festanças. Sentei-me sozinho, porque a tua mão estava sobre mim e me encheste de indignação. Porque a minha dor é permanente, jamais cessa, e a minha ferida é grave e não tem cura. Por que te tornaste para mim como um ribeiro seco cujos mananciais falham? Contudo, eis que veio a resposta de Yahvé: se te arrependeres, então te restaurarei, para poderes me servir. Se falares o que é precioso e não o que é inútil, então serás meu porta-voz. Eles voltarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Eu farei da tua pessoa uma muralha de bronze fortificada diante deste povo. Pelejarão contra ti, mas não te vencerão jamais, pois estou contigo a fim de te resgatar e te salvar. Palavra do Senhor. Eis que eu mesmo te livrarei das mãos dos ímpios e te resgatarei das garras dos perversos e sanguinários. A nossa leitura de amanhã está no livro do profeta Jeremias, capítulos 16, 17 e 18. Eu espero você para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço.
Que Deus continue te abençoando.